Bem-vindo, deputado João Correia, mais uma vez ao Tribuna Livre. Meu lugar né, já estava virado. Cadeira cativa. Não me chamavam. O que está havendo? Será que me esqueceram? Acho que só 3 programas, só 3 ou 4. Eu soube que você está ganhando um cachê para vir para cá, né? Rapaz, Narciso, é o seguinte, a gente vai conversar depois, né? Mas você já fez por merecer, né, irmão? Já. Doutor Eduardo Farias, bem-vindo mais uma vez ao Tribuna Livre. Obrigado, será um prazer estar aqui debatendo com pessoas de tão bom nível. Tu pode deixar eu matar uma curiosidade. Fica à vontade. Diga. Eu sei que tu ia perguntar, mas tu pergunta em seguida. Osmir, fica à vontade. Tudo bem. Fica à vontade, Eu Osmir. essa oportunidade. Sim. E entre eu, Narciso, os mais novos falam primeiro, tá? Tá bom. Então é o seguinte, eu tenho uma curiosidade, eu acho que o público também tem. Diga. Como é que o PCdoB, parceiro preferencial do PT, se sentiu ao ter o nome de seu partido, vice-prefeito Márcio Batista, e por sinal um excelente vice-prefeito, foi abortado para colocar no lugar uma estranha no ninho. Como é que foi isso? Olha, o PCdoB... Não, ele pegou de sola. Já entrou de sola aqui, ó. Foi bom, tá os certo. comunistas não têm esse problema. A história do Brasil mostra isso. É verdade. Desde o Estado Novo, de Getúlio, de tudo que a gente passou, nós sempre fomos aliancistas, nós sempre compreendemos mais o propósito estratégico do que mesmo uma tática eventual. E nós somos de um grupo político em que nós somos uma voz, mas nós não somos a maioria, nem detemos a hegemonia. Nós colocamos nosso posicionamento, acho que o vice-prefeito Márcio Batista foi um vice-prefeito que você mesmo disse, exemplar, ajudou o prefeito Márcio Batista até aqui, tem sido ético, correto, dentro da sua obrigação de vice-prefeito, e a Frente Popular entendeu que precisava ampliar, né, trazendo um nome que fosse, ampliasse mais no sentido eleitoral. E nós compreendemos. Nós não concordamos, isso foi colocado dentro do Fórum da Frente Popular, por conta dessa visão que nós temos acerca do nosso vice-prefeito Márcio Batista. Mas também nós acatamos, nós não temos nenhum problema com relação a isso. Nós não somos do tipo que tem que ser o que a gente quer, ou vai ou racha e cantamos fora. De jeito nenhum. Nosso propósito, quando a gente rompe com aliança, são outros. São visões de sociedade, são visões de luta de classe, são visões daquilo que nós concordamos ou não concordamos. E nós sempre fazemos as coisas essas claras. Tanto é que mantivemos o debate claro, aberto com a sociedade, e no momento em que foi tomada a decisão, da mesma forma, nós fomos lá para o lançamento da vice-prefeita Socorro Nery, e vai ter o nosso apoio, vai ter a nossa luta para que se eleja a dupla Marcos Alexandre e Socorro Nery. Isso não deveria servir de exemplo para a oposição, não, deputado? O canhão. Não temos a menor chance de fazer algo desse tipo. Eu acho que o PCdoB acabou dando um show de bola nessa negociação. O PCdoB realmente sacrificou o seu vice-prefeito. Concordo com a avaliação sobre Márcio Batista, um rapaz bem colocado, sutil, modesto e eficiente, com certeza. O vice ideal, né? Com certeza muito ideal para o Marcos Alexandre. Mas o problema é o seguinte, houve, nessa saída também, uma série de contrapartidas que só o poder pode dar. Por exemplo, o PCdoB vai assumir cargos importantes na Secretaria da Educação. O PCdoB pode assumir o cargo de deputado federal dentro dessa perspectiva e vários outros elementos que o governador Tião Viana pode ser tudo, mas ele não é doido de deixar o PCdoB, de simplesmente excluir o PCdoB, abraçar, ampliar, como disse o Eduardo, seu arco de alianças e deixar o PCdoB às traças. Não. Ele fez algo que o poder pode fazer. Ele, digamos assim, compensou esta grande saída, talvez até do meu ponto de vista, deixando o PCdoB muito mais forte do que o que ele estava com a simples subprefeitura. E mais, e tem uma outra força que emerge na Frente Popular, é visível, é a ligada ao PSB com o César Messias. Essas duas forças são essenciais nessa perspectiva. A oposição, por sua vez, Osmir, e eu quero provocar, não tem água, não tem café no bule,
não tem estrutura de poder. Não tem água no pote. Não tem água no pote. Você está me entendendo? Por isso é que é muito mais fácil o poder, as pessoas que estão no poder, fazerem uma aliança, como dizia ontem, eu gostei muito da eleição de passagem do Rodrigo Maia, conheço de perto, achei o melhor possível para a Câmara, Eleição na Câmara, amarrando as pontas, que ele dizia, né? Quer dizer, a oposição não tem esse elemento para amarrar as pontas, não tem a corda para amarrar as pontas. O governo, o poder tem. Essa é a grande diferença. Nós já temos um exemplo do passado, desculpe, Narciso, e a Astério. À vontade. Você vai falar o que eu ia questionar. Questiona no lugar. Eu acho, inclusive, sem querer... Não, mas eu acho que sim. Eu acho que com poder é até mais difícil. Com poder é até mais difícil. Olha o que Com poder é até mais difícil. Estão abrindo vaga de poder. Eu acho isso ótimo. João, Sem o poder é Eu acho que já possível. começamos A num gente excelente, se juntar e a gente num abrir. excelente rumo. Mas diga aí, meu amigo. eu entendi tanto o espírito da coisa, Uhum. Que é um tempo a essência do questionamento do do Osmi Lima. Osmo Lima, que você está renegando o nosso saudoso ilustre MDA. E você acha? Que nos deu muito trabalho, Sabe- aliás. Dá licença, deixa eu... Opa, vai ser ótimo para a gente explicar essa questão, Claro porque que tá. tem muita ignorância em relação ao MDA. Deixa eu Narciso, concluir. vai lá. Deixa eu concluir. Diga, Narciso. O nosso MDA não tinha nada para oferecer a ninguém. Isso, Absolutamente nada. nem café. Agora o nosso... Não tinha nem o bullying. nem um cafezinho, nem a água gelada, né? Mas nós tínhamos uma disciplina. E eu louvo o que o deputado Eduardo acabou de falar, que ao invés do PCdoB, o partido dele, ter se sentido apequenado pela substituição de um vice do partido dele por um terceiro, porque também a mesma crítica que se faz hoje por ele ter saído, se faria por um terceiro partido, dizer, e por que só o PT e o PCdoB? Então, vocês deram uma demonstração de abrir o leque. Agora o nosso MDA... Vamos lá, venha para cá. O nosso MDA, até porque se no lugar do doutor Eduardo tivesse sentado Alessio Dias, estava o MDA completo. Entendeu? Nabo Júnior não visitando. Não. Então, o papel de Nabo Júnior no MDA, e você acompanhou, o papel de Nabo Júnior no MDA, pela autoridade moral, pelo despreendimento, o espírito democrático dele, o Nabo só entrava nas discussões para arbitrar. Agora, quando ele dava a palavra, nós só dizíamos amém. Acabou a conversa. Que me parece que é o que está faltando. Hoje, no Brasil, você chega hoje na Câmara de Deputados, 513 deputados, você não tira 13 com representatividade, que tinha no Esteja passado acima do- figuras exponenciais. O Senado da República, eu me lembro que há 30, 40 anos atrás ia para Brasília, ia lá para o plenário só para olhar a figura como Josafá Marinho, Java Passarinho, Eu era muito criança. Paulo Brossard. Hoje, a gente chega no Senado, Moro. com toda honestidade, é uma mediocridade muito grande. Então, o que eu vejo... Esse é um outro debate. Sim, mas A minha vamos ver vontade, assim. Então, para eu não o que quero dizer desfocar... assim, eu não estou desfocado. O nosso MDA não tinha nada para oferecer Aham. e nós... O que foi que nós dizemos não foi só em Rio Branco, não. Foi no estado inteiro. Nós temos uma disciplina. O MDA só terá um candidato. Vocês têm a liberdade de escolher. Mas se não souber fazer uso da liberdade que é de vocês, aí nós interferimos para determinar. Então é isso que está acontecendo. Ok, então agora... E esse parece que é o dilema que a oposição está vivendo hoje. Não vive... Ai, quem me dera que vivesse esse dilema. Primeiro o seguinte, no tempo do MDA, ocorreu tudo isso que vocês estão dizendo. Mais um detalhe, Eduardo. Nós enfrentamos e vencemos a oligarquia viana Nascedouro. quando ela estava em expansão exponencial. Ou seja, falar Muito forte. dos Viana naquele momento era um sacrilégio. Eles eram divinizados pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual, pelos sindicatos, PTT, Patata. Eles eram divinizados. Hoje eles são humanos, seres humanos. Não vou dizer humanistas, Demasiado porque eles não humano. são. Mas eu estou falando, hoje eles são seres humanos. O que existia no MDA ali? Você está enganado, Narciso e Osmi. Existia
expectativa de poder. Isso, aí tinha. Existia uma grande expectativa de poder, porque nós fomos a única força que até agora derrotamos a Frente Popular. Até porque não tinha a perspectiva da longevidade que tem o projeto da Frente Popular, não tem hoje. Vamos fazer E 20 mais um anos. segundo detalhe, Agora, eu Eduardo. acho que o detalhe maior foi exatamente que nós estávamos no nosso segundo ano de governo, lembra? Na eleição da 2000. prefeitura, e tínhamos mexido com muitas coisas, muito. Era a questão do Esquadrão da Morte, era a questão da corrupção, perseguição era a questão da dos perseguição, funcionários, de trazer etc. funcionário Um para monte de trabalhar, situações, um né? monte de problemas que fez com que aquela peste, que foi muito bem colocada, ainda hoje a gente, que é a tal do perseguidor, pegou e a gente não podia olhar para uma pessoa que você não precisa perseguidor. Você E está aquilo- celebrando isso? Mas nessa questão do MDA tem umas coisas muito boas. Ó, tu sabe qual foi o resultado disso tudo? Tá, deixa eu só então colocar. Há um detalhe que é fundamental, é o seguinte, nós não tínhamos eleição de segundo turno em Rio Branco. Isto é decisivo. também isso Nós conta. tínhamos 3 partidos Ou você apenas ia- que nós nos unificamos e aí prevaleceu, desculpa, a falta de modéstia, prevaleceu uma certa inteligência, uma certa capacidade e, obviamente, com uma liderança da mais alta qualidade. Eduardo, aquela história, sem ódio, sem medo, foi colocada pelos marqueteiros do governo. Esse Eduardo Magalhães, eu quero dizer de público, é um craque na negociação. No meio da eleição, os caras empurraram o Flaviano para ser candidato ao governo e no meio da eleição o Edivaldo Magalhães cooptou esses caras para os Viana. Que são muito Isso bons. é fantástico, isso são competentes. Foi, digamos assim, os advogados chamam isso de quando o cara trai, como é que chama, rapaz? O advogado não, eu estou me formando em direito. Quando o sujeito é contratado e, na verdade, ao invés de proteger, enfia ali. Advocacia infiel. Patrocínio infiel. Patrocínio infiel. Foi o maior patrocínio infiel da história do mar, Cosme. Então, por esses 2 meses. Outra coisa de bandidagem. Vamos continuar. Fizemos isso, o PMDB expulsou, rapaz. O PMDB, que não tem essa tradição, expulsou o Rui Assem, Aloysio Bezerra, eu era o presidente do partido. Foi duro. Tá certo. Não, o PMDB expulsou. E tá. Aí botamos César Messias. A primeira coisa que César Messias fez quando ganhou foi ser cooptado, foi se passar por lado do governo. Aí o PMDB perdeu Mâncio Lima, Rodrigues Alves e tal. Para nós, essa questão da unidade no martelo centralismo democrático não é bom, não funciona. Então, o MDA teve essa condição. Primeiro, expectativa de poder, tanto que demos um pau, derrotamos a Frente Popular quando ela estava mais forte, quando falar dela. Meu amigo, eu cheguei a ter 87 processos, que a minha ação era na Assembleia Legislativa. Tá? Do secretário de Estado, dos 38 promotores, e um monte de 87 processos. 87 processos. 87 processos. Tá? Arruinaram a minha vida. Você vai até como Minas. Não, mas meu amigo, eu acho que sim. João, Então o que eu acontece? acho Nesse que sentido, tem- não compare. O MDA Agora, eu acho que, era João, outra dimensão, era outra situação. Eu acho que E tem um outro detalhe, momento. tem um E outro detalhe, momento. tem um detalhe que a gente às vezes não percebe, e que infelizmente hoje a gente pode estar até perdendo isso, a gente cobra muito isso dentro da Frente Popular, que talvez essa vinda dos meninos do marketing, de César, de tanta gente que veio para o nosso projeto, é exatamente a ideia de ter um conteúdo, de ter uma razão. Nós nascemos de uma razão, dessas lutas de classe, dessas lutas que vem com Chico Mendes, que vem com João Eduardo aqui na zona urbana, Luiz que vem com o Pinheiro, sindicalista, com o Brasileiro. Pinheiro. Há um conteúdo, Comunidade Eclesiástica de Base. havia uma ideologia, concordasse ou não, do preservacionismo, da moralidade, da ética, uma série de conteúdos que faziam com que você tivesse ali uma liga. Tu quer dizer retórica. Não, real. Não, retórica, sabe por quê, Eduardo? Se fosse retórica, Eduardo, não nossa faria economia 20 está em anos. pandarecos, é Não, nada, se é um fosse- nada. Mas em virtude João, não é dessa- só a nossa dessa posição. economia. Da posição da Frente Popular. não é só a A nossa estratégia economia. da Frente Popular A foi um desastre para a economia, Não foi um foi. desastre para a O sociedade. Acre não estaria Meu Deus, vamos suportando- discutir o Acre- isso, o então. Acre seria um Rio de com Janeiro dados. piorado do ponto de vista financeiro e administrativo se não tivesse um governo forte. Não tínhamos o Por que que petróleo. Rondônia não é, sido- Eduardo? Por que lá, que Cajazeiras... teria sido Por que Rio que de Janeiro Rondônia não é? piorado. Que tomou uma medida Tá legal, vamos discutir completamente Rondônia. diversa- Vamos discutir diversa o de- Por isso que eu estou dizendo, aí a Vamos gente discutir abre muito leque. os É muito passivos de interessante. Rondônia. Sim.
os passivos de Rondônia para gerações, para o futuro, eu não concordo com o que está lá e eu acho que você também não concorda. Não, no tempo. Rondônia não tem. Para mim, o maior futuro, passivo claro, que tem. Rondônia? Eduardo, do ponto pra de mim, vista o maior do passivo para que tem é a gerações. miséria. Do passivo para gerações. Meu querido doutor, deixa eu só lhe dizer ontem. Do passivo para gerações. Ontem eu fui atrás de um materialzinho de O maior cela. passivo para mim é a Rondônia. miséria. Você compra o Acre Acre. não O vive Acre na hoje miséria, é um hoje. chupim de Rondônia. Claro que sim. É um mero chupim de Rondônia. O Acre não produz nada, essencialmente para a mesa, para a cama e para o banho. O Acre é uma economia falida. Se tirarem exatamente a pecuária que remanesceu, aliás, onde todo mundo investe. Você está tirando esses dados da onde? Se você pega os dados, os indicadores, se por você estado, tirar, não é isso não, que isso é diz. IBGE. Não é isso que diz. Isso é IBGE. Ele diz um crescente do Agora nosso desculpa, PIB. Eduardo. Ele Realmente diz um o governo, os crescente. dados do governo são um desastre. Ele diz um crescente. Tá certo? Não, eu vou dar um exemplo simples. Fora- Não, permita-me. Só Claro um minuto, que só sim. permita. Vou dar um exemplo simples. Eu tive semana passada, irmão. Vou dar um exemplo que a população vai entender melhor do que qualquer. Dados. Metodologia. Eu fui no shopping de Rondônia. No shopping de Rondônia. Que é 2 vezes o nosso, em 3 andares, e nenhuma loja fechada praticamente. Isso é um aspecto que a economia está se impulsando. Vamos acabar com isso, Rondônia, daqui a 10 gente. anos será o quarto. Se nós maior queremos ter um produtor modelo brasileiro. aqui, A economia brasileira, toda ela, está em recessão, você sabe disso. Não é Rondônia, não é Rio Branco, não é o Rio de Janeiro, toda a economia está em recessão. Lá tem um ponto graneleiro. Você tem alguns setores que ainda salvam a economia. O Um deles é o agronegócio. agronegócio. Rondônia, a base da economia de Rondônia é o agronegócio. É, o E não é um agronegócio. grande Quando negócio. você vai em Mato... Sim, mas nós não optamos por isso. Nós optamos por uma economia conservar a sustentável. selva. Sustentável. Que economia Tá aí o é essa, peixe, doutor Eduardo? a questão do Eu peixe é estou saindo da uma... universidade. A Que diabo cadeia de do economia coco- sustentável a é cadeia- essa? É uma economia de baixo carbono, é uma economia de baixo carbono, é uma economia Baixo renovável, carbono. Onde é é uma que está economia... vendendo aí o quê? O Acre é o único estado brasileiro, você sabe disso, você disse se não quiser, que conseguiu vender crédito de carbono do Brasil, e um dos poucos do mundo. Isso significa economia de baixo carbono reconhecida pelos órgãos internacionais que tratam dessa questão. Doutor, isso Agora, se aí você é acredita muito, isso ou não é muito bom para nesse rumo, para o Banco Mundial, mas eu quero se saber você acredita ou é a não nesse rumo, prosperidade do Não, não colono, acredito, não. da pequena produção, da Ela- produção familiar, da fazenda. Eu acho que a economia que funciona é a seguinte, é aquela que enche a barriga das pessoas com trabalho, com proposta, com perspectiva de prosperidade. E isso a nossa periferia João, tem você 3 anda- mil, João, tem 3 João. mil bocas de fumo, porque essa população João, não tem o que fazer, João, meu você, amigo. você anda na cidade, como eu ando, desde que você você. Não, daqui só E você, depois de sabe 75. você sabe que há 20 Os dois anos são de Rio atrás- Branco, aliás, né? Não. Ah, Eu Cruzeiro sou do Sul. carioca, não? Que isso? Cruzeiro do Sul? Sou do Senegal, Valparaíso, colocação. Eu sou daqui, eu sou aqui do Rabo da Besta. Aqui Rabo no da 15. Besta. O deputado- Nasci aqui no 15. deputado Eduardo. Mas o que eu quero dizer, Narciso, é só isso aqui. Quando a gente fala da miséria, sinceramente, o nosso povo ainda passa por muita dificuldade, como o povo brasileiro passa. Quer dizer, a gente não pode tapar o céu com a peneira, mas acho que a gente evoluiu muito. E tem alguns aspectos visíveis que a gente claramente detecta. Há algum tempo atrás, você viu o quanto que a gente tinha de pedinte em sinais nessa cidade. Você pouco vê, a não ser aquelas pessoas hoje que fazem um jogo de bola, O Mambembe o lá. Mambembe, que é um artista, na Mas, verdade. deputado, não Isso é um confunda, sinal não confunda de que nós também a economia estancamos com a algumas ajuda de coisas. assistência Não, Assistência, 40% é da o população, mesmo a criança exemplo do vive do shopping. Bolsa É o Família. mesmo Vive exemplo aí, do shopping. né? Vamos E são aspectos fazer. da economia que você percebe no dia a dia das Existe pessoas. um órgão da João, prefeitura que João, mexe com isso, Eduardo. Professor João, Narciso, Você tá em seguida eu entendendo? vou lhe dar a palavra aqui. Eu quero mostrar aqui só como as coisas não funcionam. Por exemplo, o governo, na melhor da boa vontade, eu até disse isso hoje para o Narciso, eu elogiava o governo e elogio o governo quando ele montou a fábrica de preservativo, que é para incentivar. É outro exemplo de sustentável. Fábrica de taco. Todas falidas. Fracassaram. Fracassadas. Não foi nem o preservativo PPP. não está falido, não. Tá falido. Não Então, foi nem tirou- PPP. Tá falido. É o maior fornecedor de preservativo A do Ministério da Criaves, eu vi Saúde. um dia desse. Tá falindo. Está falindo. A CPE não funcionou. Quer dizer, o governo tem boa intenção, mas a coisa não funciona. Mas me desculpe, eu não sei se isso é boa intenção, me perdoe, Não, Eduardo. tem, eu não Porque, diria. meu amigo, cá para nós, o cara colocar nas TVs do Acre todinho que o Acre vai exportar 15 toneladas, tá certo, de peixe para as Olimpíadas, isso é uma brincadeira, isto é uma coisa muito Mas tá muito vendendo. miúda. 15 mil quilos de peixe
3% do açude do César e do Wagner, para não botar João Correia. só de um para o outro. Você está me entendendo? É 3% que existe, sabe? Então, aí você enche, faz propaganda. Os nossos meninos lá, que foram cooptados, fazem propaganda. Quer dizer, então é preciso que a gente abra esse processo. Você está me entendendo? A gente abre esse processo de discussão, vamos ter que abrir essa caixa preta. Eu vou, Narciso, onde você falar, eu vou para o intervalo. A gente volta para o segundo bloco, você está com a palavra. E eu estou proibido de falar. Toda vez eu tenho uma Ó, os meninos, não Narciso, tem nada eu só quero combinado, saber se viu? isso aqui, Eduardo, é só de enfeite, ó. O café. O café e a água. A gente vai para o intervalo e a gente serve o Isso café aqui para é o a deputado crise, João Narciso. Correia aí. Eu começo com o Narciso. Voltamos já. Intervalo.